bom dia a todos. Dizer-vos que hoje foi aprovado o orçamento, o plano de orçamento para 2026. Este orçamento, portanto, é o maior orçamento verificado na Câmara Municipal de Vila Real, portanto, serão 128 milhões de euros, portanto, que iremos iniciar a sua execução, portanto, a partir do dia 1 de janeiro, representando um crescimento de cerca de 23% face a 2025. Ou seja, temos mais 23,7 milhões de euros, portanto, face ao orçamento do ano anterior. Este aumento deve-se essencialmente àquilo que é também um aumento de cerca de 46% dos fundos comunitários, portanto, indexados, portanto, ao nosso plano de atividades, são mais 15,6 milhões de euros. E gostaria de destacar que, do nosso orçamento, existe um reforço ao nível do investimento de cerca de 31%, ou seja, são mais 17 milhões de euros face àquilo que se verificou no orçamento anterior. Aliás, de uma forma mais ou menos simples, quando falamos destes 128 milhões, cerca de 35 milhões são para aquilo que é o plano de atividades municipais e cerca de 75 milhões são para aquilo que é o investimento. Um dado particularmente relevante é, dos 128 milhões, 58,2% do orçamento é para investimento, ou seja, estamos a falar de preparar o nosso concelho para aquilo que é a sua infraestruturação, para a criação de novas dinâmicas, portanto, também, e que permitam que esta nossa intervenção, portanto, se perpetue no tempo. É um orçamento que prevê também, tal como foi o nosso compromisso, também uma redução progressiva de impostos municipais. Pela primeira vez iremos ao mesmo tempo mexer quer no IRS, quer no IMI. No caso do IRS será o segundo ano, portanto depois no ano passado termos feito uma redução de uma taxa de participação, portanto em da IRS 5% ter passado para 4,75%, este ano passa para 4,5% e também ao mesmo tempo, portanto vamos mexer no IMI. E aqui especificamente não uma intervenção, digamos assim, cega, mas uma intervenção direcionada, portanto para contextos, para públicos algo muito direcionados. A primeira nota é a isenção de IMI durante 5 anos para jovens de até 35 anos que adquiram a primeira habitação em Vila Real, portanto até 250 mil euros, sendo que esta isenção é cumulativa àquilo que já está previsto em certa legislação, seja que é dada pelo Governo Central. Existirão também outras intervenções ao nível da fiscalidade, mas carecem de regulamentação, portanto que iremos agora tratar ao longo do ano, para depois também serem vertidas no nosso orçamento. Isto permite-nos, portanto, alavancar um conjunto de investimentos que eu gostaria de destacar alguns junto de vós. Um é o Plano Estratégico, portanto, Vila Real 2832, ou seja, será definirmos aquilo que será a nossa missão para os próximos anos, indexando este estudo também aquilo que sejam as perspectivas do novo quadro comunitário. Teremos pela primeira vez o Orçamento Participativo Municipal, ou seja, aquilo que é o aumento da arrecadação de receita por via dos impostos. Parte desse aumento é imediatamente canalizado para este orçamento participativo, ou seja, novamente para investimento. Teremos um conjunto de projetos como o Prémio de Superação Escolar, Bolsas de Prémio ao Mérito, o Projeto Renda J, A Minha Casa, balcões CNS 24 nas diferentes juntas de freguesia, projetos novos aos quais, portanto, se associam a alguns, portanto, que são já a transição, como é o caso do novo complexo de Cudzais, portanto, são 16,1 milhões de euros de investimento, bem como a aquisição, portanto, das 130 habitações, que são cerca de 25,7 milhões de euros, a conclusão da nova zona de acolhimento empresarial, portanto, com cerca de 89 lotes, que se prevê a sua conclusão no primeiro semestre de 2026. Também uma nota particularmente relevante, quando falamos de centro histórico, portanto, será apresentado durante o primeiro mês do próximo ano o projeto Bairros Comerciais Digitais, onde iremos ajudar cerca de 150 comerciantes do nosso centro histórico, portanto, a ajudar, portanto, aqui os mesmos promovam a transição digital, portanto, e facilitar aquilo que é a sua atividade comercial online também, portanto, isto, volta a sonhar, são 150 parceiros, portanto, nós iremos ter. Também aquilo que será o arranque da recuperação da ecopista entre Vila Real, Régua e Santa Marta, também um projeto, portanto, na atual zona de acolhimento empresarial, portanto, a zona industrial de Constantin, assim conhecida, com investimento de 9,2 milhões de euros, essencialmente direcionado para a produção de energia elétrica e autoconsumo, portanto, das empresas aí instaladas, mas depois também teremos, ao nível da Câmara Municipal, portanto, algumas medidas, desde logo uma que está relacionada com a transição digital, portanto, ajudando a melhorar aquilo que é a relação entre os nossos municípios e a Câmara Municipal,
Iremos dar, como esperamos nós, também em franco avanço e, em alguns casos, conclusão, o projeto de qualificação da Escola de Vendas, que será provavelmente concluído no próximo ano, e será iniciado o processo de requalificação também da Escola de Vila Seca, ao qual se vai juntar, esperamos nós, portanto, já na primeira ou segunda reunião de janeiro, o lançamento do concurso para as obras da Camilo Castelo Branco. Finalmente temos também este processo em franco estado de avanço. E que se vai também associar, esperamos nós, até ao final do ano ter concluído e também candidatado o projeto de requalificação da escola secundária, aliás, do agrupamento de escolas Morgado Mateus, das duas escolas sede, ou seja, a escola secundária Morgado Mateus e a escola Monsenhor João de Amaral, à qual esperamos nós, portanto, no próximo ano também podemos avançar. Já estamos a falar, efetivamente, de 2027, o processo de qualificação também da escola Diogo Cão. Dizer-vos que ainda teremos outros grandes projetos, reabilitação energética em 3 edifícios de edifícios de propriedade do município, que são espaços do Conselho, a Biblioteca e o Teatro. Teremos a conclusão daquilo que é o processo de regeneração urbana, portanto, na nossa cidade. Finalmente avançará, portanto, a recolocação do complexo desportivo do Monte da Forca, também o projeto daquilo que já fomos apresentando, que é o Parque Ecológico de Tourinhas, e teremos ainda o avanço da primeira fase da construção de um novo parque de estacionamento, portanto, na Rua dos Ferreiros, que contemplará 104 lugares, a primeira fase 54, depois a segunda mais 50, portanto, e será um parque que estará destinado para os moradores, mas também para aquilo que é o estacionamento gratuito, portanto, junto daquilo que é o nosso centro histórico. Dizer-vos que iremos avançar, como já tinha sido também referido, com o processo de aquisição, após a aprovação, certamente, do Ministério da Administração Interna, portanto, e de todos os aspectos de natureza legal formal, das câmaras de videovigilância, portanto, em espaço urbano e em espaço florestal. Teremos o nosso gabinete agroflorestal e iniciaremos estudos para perceber a possibilidade de implementação de um porto seco em Vila Real, ou seja, uma plataforma logística, portanto, ligada neste momento à estrutura rodoviária existente, mas esperamos nós, naturalmente, portanto, caso efetivamente a palavra seja cumprida, também depois, a médio prazo, a sua interligação com a rede ferroviária, portanto, que se projeta também que passe efetivamente o nosso concelho. Este, como disse, são um conjunto de projetos, como vocês percebem, que não são a gestão diária da Câmara Municipal, portanto, são nitidamente a infraestruturação do nosso território, portanto, estou apenas a falar de alguns exemplos, a infraestruturação do nosso território, conseguindo cumprir aquilo que é a Lei das Finanças Locais, ou seja, aquilo que é o equilíbrio financeiro da Câmara Municipal, entre a receita arrecadada, a despesa também prevista e também as amortizações dos empréstimos contratualizados. A Câmara Municipal continua a ter uma situação em termos de saúde financeira muito equilibrada, efetivamente, e que nos permite dizer que estamos naturalmente preparados para os desafios que aí vêm. Este orçamento foi aprovado hoje à reunião de Câmara, apenas com os votos a favor. Exatamente, os votos contra, portanto, da nossa oposição, que irão fazer declaração de voto, portanto, desconhecemos neste momento os motivos, portanto, tendentes a essa oposição da nossa oposição, portanto, mas acho que é importante que se percebam que aquilo que aqui está plasmado, naturalmente, todos nós teremos visões diferentes sobre o Conselho. Aquilo que está plasmado, portanto, neste orçamento municipal foi aquilo que, de forma muito prática e muito pragmática, nos fomos comprometendo naquele que foi o manifesto que nós apresentamos aos vilarrealenses. Ou seja, um dos nossos grandes objetivos, sempre o disse, é, quando daqui a 4 anos, portanto, for avaliado o desempenho do atual Executivo, é perceber o que nos propusemos, perceber efetivamente aquilo que foi ou não, portanto, atingido. E, portanto, é uma visão que foi sufragada, portanto, genericamente algumas das propostas que foram apresentadas pela oposição, me permito dizer que ou já estão em execução ou são apenas pequenas derivações de projetos existentes, enquanto outros, existe sempre a dúvida ou a questão que é perceber, porque de facto governar é decidir. Se num determinado contexto nós optamos pela redução de receita, é importante que se perceba, portanto, sob perspectiva que nós iremos também reduzir a despesa. Portanto, e é isso que nós sempre solicitamos, que é, nos digam, muito bem, anulamos ou diminuímos, portanto, a receita num determinado contexto,
gostaríamos de perceber, portanto, no âmbito ou na perspectiva ou sobre a ótica da despesa, portanto, de que forma que ela também terá que ser naturalmente também reduzida, sob pena, portanto, não cumprimos aquilo que é a lei das finanças locais, portanto, e nós, evidentemente, isso é algo que não aceitamos e, portanto, e que de alguma forma nos comprometemos de ano após ano, portanto, a manter precisamente esse cumprimento rigoroso, portanto, nesse domingo. No outro dia nós estive na inauguração do parque. Podias explicar um bocadinho como é que vai funcionar o dos Ferreiros? Ou seja, aquilo vai ser dentro do hotel parque? Aquilo que está, portanto, a Câmara Municipal fez um processo de aquisição do piso -5, portanto, daquilo que é conhecido como edifício do Hotel do Parque, é neste momento propriedade da Câmara Municipal, portanto, terá, como eu disse ainda há pouco, aqui duas fases, portanto o projeto será apresentado de forma una, no entanto a sua operacionalização será de duas fases, portanto, ou seja, a primeira no logradouro exterior, com 54 lugares, e a outra que é mais complexa, portanto interna, precisamente na estrutura do edifício, que será já numa segunda fase com mais 50 lugares. Iremos realizar um regulamento também de acesso, portanto volto a insistir, uma das grandes prioridades quando temos neste momento a Rua dos Ferreiros a ser recuperada, portanto, de facto, por um conjunto de iniciativas de natureza privada, mas também de natureza pública, em que a Câmara Municipal também irá avançar com o processo de recuperação de algumas das casas. Portanto, será importante encontrar também uma solução para o estacionamento dos moradores. Alguns têm esse estacionamento, outros não têm, existem diferentes perspectivas, mas também cumulativamente, portanto, ser um espaço nas imediações do centro histórico, portanto, vai ser disponibilizado para estacionamento também gratuito e de fruição gratuita. Será elaborado um regulamento, portanto, tendente efetivamente também à sua utilização, portanto, por parte dos nossos concidadãos. Que se espera, como disse, a primeira fase estar concluída em 2026, os primeiros 54 lugares, e a segunda fase, portanto, já se projeta para 2027, que é uma obra tecnicamente mais complexa, portanto, e que necessitará efetivamente um conjunto também de intervenções diferenciadas, portanto, e por isso mesmo nós decidimos avançar com a sua intervenção de forma faseada para, no menor espaço de tempo possível, portanto, ainda aumentarmos aquilo que é o estacionamento gratuito, portanto, aqui na zona central da nossa sede de concelho. Ok.